As primeiras tentativas de colonização da América do Norte pelos ingleses aconteceram ali ainda no reinado da Rainha Elizabeth I, né, no final da dinastia Tudor, né, da Rainha Elizabeth, a dinastia que consolidou o absolutismo inglês. E as primeiras tentativas foram fracassadas, né? A primeira tentativa foi em 1585, numa ilha, quando 108 colonos foram enviados para ali, e ali permaneceram e foram derrotados, primeiro pela fome, porque não conseguiam se adaptar ali à região, e também pelos ataques indígenas. Acabou então que os sobreviventes ali foram, então, depois de um tempo, repatriados. Só no ano seguinte foram enviados de volta para a Inglaterra. A segunda tentativa foi 2 anos depois, em 1587, né? Um grupo maior, com 117 colonos, também foi enviado. Esse chegou até o continente e desapareceram todos, sem deixar vestígio. Ninguém sabe o que aconteceu com esses 117 primeiros colonizadores. E aí então que o governo inglês decide investir na criação de empresas privadas de colonização, as chamadas companhias de colonização. Foram criadas 2 companhias de colonização na Inglaterra, a companhia chamada Plymouth Company, a companhia de Plymouth, e a London Company, a companhia de Londres. Essas 2 companhias, então, iniciam o processo de colonização. A primeira companhia, a Companhia de Londres, ela em 1606, ela chega com 144 colonos e desembarcam aqui no litoral norte e fundam em 1607 a cidade de Jamestown e batizam a colônia que eles vão começar a montar aqui de Virgínia, em homenagem à Rainha Elizabeth I, a Rainha Virgem, que já tinha encerrado o seu mandato e sem sucessores, né, acabou dando início a uma nova dinastia na Inglaterra, a dinastia Stuart, né, com o rei James I. Essa colonização teve bastante dificuldade, né? Só dos primeiros 144 colonos, apenas 38 deles sobreviveram, né? Tiveram que enfrentar também a fome, doenças, além deles terem trazido doenças que contribuíram também para a morte de diversos indígenas ali na região, eles também pegaram doenças como a malária, que matou muita gente, né? E os próprios confrontos iniciais com os indígenas. E aí, então, em 1609, 3 anos depois, o governo inglês manda reforços ali para a região, com mais 500 colonos. Desses 500 que vieram, só 60 também sobreviveram. Então, quer dizer, era um empreendimento bastante difícil. Depois do último envio de reforços de mais 300 e poucas pessoas, é que a cidade de Jamestown e a capitania da Virgínia começa a se estabilizar. Para regulamentar as ações dos colonos, foi emitido pelo governo, pela coroa inglesa, uma Carta Real, que é um documento regulamentando toda a colonização, prevendo a criação de um conselho administrativo na colônia. Isso valia para todas as outras colônias que fossem ser criadas. Esse conselho seria uma forma de assembleia para aplicar as leis e as regras que viriam da metrópole. Essa carta autorizava, por exemplo, a implantação da atividade mineradora, busca por metais preciosos. Os colonos poderiam extrair metais à vontade da colônia, caso encontrassem, desde que pagassem uma quinta parte de todo o metal arrecadado para o governo inglês. Esse era o imposto do quinto, que futuramente os portugueses também implementaram aqui na América Portuguesa. Nós vamos falar disso um pouco mais tarde. Inicialmente, a relação dos colonos com os indígenas foi pacífica, né? Houve um acordo entre a administração colonial e o líder dos nativos Powhatan, né? Com eles, os colonos aprenderam hábitos para sobreviver ali na região, como se proteger do frio, a alimentação, né, utilizando o milho, por exemplo, que era a base da alimentação dos indígenas, e também tomaram contato com uma espécie de tabaco
que passou a ser o produto colonial mais importante ali da Virgínia, que foi a primeira grande atividade econômica lucrativa da Virgínia, né, o comércio do tabaco. Para estimular a vinda de novos colonos, a Companhia de Colonização da Virgínia criou o direito de primazia, que era a oferta de terras para os ingleses que quisessem vir colonizar a Virgínia. Em 1619, como estava previsto na Carta Real, foi criado então o Conselho Administrativo da Colônia da Virgínia, chamada Casa dos Burgueses, que adotava um modelo parecido com o parlamento inglês, com a Casa dos Comuns no parlamento inglês. Ou seja, os burgueses, investidores do empreendimento da colonização, tinham o direito de participar de uma assembleia para decidir as questões referentes à colônia. Ao mesmo tempo que foi criada a Casa dos Burgueses, no mesmo ano desembarcou o primeiro navio trazendo pessoas escravizadas do continente africano para trabalhar como mão de obra. E mão de obra escrava acaba sendo a forma dominante de mão de obra nessa colônia inglesa na América do Norte. Em 1622, após conflitos entre os colonizadores e os nativos, houve uma guerra contra os Powhatan, o líder indígena morreu e o líder que assumiu o seu lugar se colocou contrário à presença dos colonos ali, e isso acabou estourando uma guerra, e após essa guerra o governo inglês decide cassar a carta que dava direito de exploração a essa companhia colonizadora ali na região, e a partir desse momento a colônia da Virgínia se torna uma colônia real. Nesse período, o mesmo rei que cassou a carta de funcionamento da colônia da Virgínia era o rei James I, que inaugurava a dinastia Stuart na Inglaterra, e o seu governo foi marcado por medidas que buscavam reforçar a autoridade real. Ele era um rei absolutista e queria aumentar o poder do rei absolutista. Lembrando que na Inglaterra o rei absolutista ele era não só a autoridade máxima do ponto de vista político, econômico, mas também religioso. A Inglaterra tinha passado por um processo de reforma religiosa, onde foi implantada a igreja anglicana como igreja oficial do Estado, e a autoridade máxima da igreja anglicana é a figura do rei, né? Então, para reforçar o seu poder e a sua autoridade real, o rei James I iniciou um processo de conflito, primeiro com o parlamento, porque o parlamento ele cada vez mais buscava exercer influência sobre o rei, e ele era um rei absolutista, e também o reforço do anglicanismo, da religião anglicana. E aí, a partir desse momento, tem início um processo de perseguições religiosas na Inglaterra. Perseguições a todos aqueles que não fossem anglicanos, sejam eles católicos ou outras religiões protestantes. No caso da Inglaterra, os calvinistas, que lá eram chamados de puritanos. Puritanos eram críticos ao anglicanismo porque eles achavam que a reforma religiosa de rompimento com a Igreja Católica, iniciada lá pelo rei Henrique VIII, que criou o anglicanismo, ele acabou não indo além, mantendo muitas características da Igreja Católica. Então a Igreja Anglicana ela manteve vários dogmas católicos e não seguiu o processo de reforma proposto pelos protestantes do resto da Europa. E começa então um processo de perseguições religiosas. Um grupo de puritanos então é exilado, expulso da Inglaterra para a Holanda. E na Holanda esse grupo começa a pensar na possibilidade de buscar uma terra prometida, um lugar onde eles pudessem então criar uma nação cristã da forma como deveria ser o cristianismo no seu entendimento, e então decidem migrar para a América. Então, um grupo de 107 pessoas, entre homens, mulheres, crianças, embarcam num navio, numa embarcação que foi batizada com o nome de Mayflower, e eles chegam, então, patrocinados pela companhia de Plymouth, eles chegam em 1620 a essa região aqui mais ao norte
da América do Norte, né? Em 1620, eles fundam aqui uma cidade com o nome de Plymouth, que é o nome da companhia colonizadora, e a partir desse momento eles dão início à formação da chamada Nova Inglaterra. Esses tripulantes do Mayflower vão ser conhecidos como os pais peregrinos, os grandes fundadores da nação, os Pilgrim Fathers, né? Aqui tem uma imagem de um livro infantil chamado Conheçam os Pais Peregrinos, com a imagem dos peregrinos puritanos. Eles usavam esse chapéu preto, né? Essas roupas escuras, com esse detalhe branco aqui na frente. E ao fundo, o navio Mayflower, né? E sob o olhar atento aqui de um nativo, de um indígena, vendo a chegada aí dos pais peregrinos, né? E isso acaba alimentando uma imagem, né, meio mítica desses fundadores, que são homens e mulheres, são pessoas religiosas. Toda a fundação da colonização dessa região norte passa a se valer, se pautar por valores religiosos. Logo após a chegada deles, eles também vão estabelecer um contato amistoso com os indígenas da região, né, vão aprender com eles os hábitos ali também, vão fazer acordos. E após um ano, com a primeira colheita deles, em 1621, os peregrinos eles vão oferecer um banquete para os nativos da região, né, como forma de agradecimento pela recepção que tiveram e pelos acordos que estabeleceram. E esse banquete foi conhecido como o primeiro dia de agradecimento, ou o primeiro Thanksgiving, o primeiro dia de ação de graças, que até hoje é talvez o principal feriado que reúne as famílias nos Estados Unidos no mês de novembro, no final do ano, que é o equivalente à nossa ceia de Natal aqui. Comem peru, eles comem bastante ali, celebram uma data nacionalista que alimenta esse mito, né, de fundação do país. Aqui é uma imagem que mostra aqui, né, os indígenas sentados aqui, do primeiro dia de ação de graças. Aqui nós vemos os puritanos de chapéu preto ali, né, os fundadores da primeira colônia ao norte da colônia que recebeu o nome de Plymouth. E aí tem início, então, a chamada Nova Inglaterra, né? Ali eles vão tentar fazer o que não conseguiram fazer na Inglaterra, ter a sua liberdade religiosa e desenvolver ali uma nação fundada nesses princípios puritanos. Tá? A gente nota nesse mesmo mapa, aqui atrás de mim tem aqui uma legenda mostrando que nessa cor lilás, também ao mesmo tempo a chegada dos franceses aqui pelo Rio São Lourenço, na região do norte. Então aqui eles fundam a cidade de Quebec, que dá origem também a um segundo país da América do Norte, ao Canadá, em 1608. Então esse início do século XVII é marcado por esses movimentos colonizadores aqui.